presumida. O roubo já é diferente. É diferente de você parar no semáforo, ver um indivíduo com uma arma, te ameaça. Ser rendido, né? Ser rendido, retira você. Às vezes você está com um filho, você está com as coisas ali, né? Então, assim, é muito mais impactante, muito mais traumático. Então, nós focamos, né? Abordamos muito mais a questão do roubo. E não deixamos de lado o furto também, né? Combatendo você acabamente pega... São modalidades distintas. Normalmente o criminoso que pratica o roubo de veículo ou outro roubo, ele não faz o furto, né? É bem diferenciado a tática deles. Aquele que furta o veículo, você não identifica ele na rua, ele passa por você despercebido, ele não chama atenção. Né? Ele está mexendo num carro, você vai achar que é dele o carro, né? Então, assim, age de forma natural. Já o que submete as pessoas ao roubo, não, é diferente. É diferente. E isso gera, logicamente, sempre há um risco para a vítima, né? Sim. De uma reação brusca, ou até mesmo do criminoso atacar essa vítima sem nenhum motivo. A gente já viu situações assim. Então, é um tipo de crime que assusta bastante a comunidade, né? E deixar bem claro, né? Diante de um roubo, nunca reaja. Né? Nunca reage. A gente não sabe se aquela arma ela é de verdade, se ela é uma arma de mentira. Então, naquele momento, assim, é preferível não arriscar. Com certeza. Já tivemos tragédias aqui relacionadas, né? Às vezes a vítima nem reagiu, né? Mas o criminoso também está num estado alterado e acaba cometendo em Rio Claro, os últimos latrocínios não foram marcados por isso, né? O marginal nervoso ou fazendo uso de drogas, ele acaba... A gente vê muito na internet, né? Entregou o celular e o marginal ainda atirou, né? Em Rio Claro, nós não tivemos nenhum caso desse. No caso de lá, a gente pode dizer que é um dado positivo dentro da área da segurança. Essa questão dos latrocínios, eles são muito raros aqui no município, né? São raros, mas muito impactantes. Ah, né? sim. Muito impactantes. Assim, quando há um latrocínio, realmente há uma mobilização geral, social muito grande. Os últimos latrocínios em Rio Claro, eles atingiram diretamente a família policial. Né? Tivemos o caso do Garcia, policial rodoviário, que foi vítima de latrocínio. Tivemos o caso do Tom, ano passado, né? Policial nosso da Rocan, que também foi vítima de latrocínio. E tivemos também o parente de um policial civil também, que também foi vítima de roubo. De roubo e aí latrocínio. E num bairro tradicional aqui, né, na Sim. Boa Morte, um crime que realmente chamou bastante atenção. Em relação aos latrocínios, o senhor tem os números, capitão? Como é que foi o ano passado? Nós tivemos 3 o ano passado, né? Tivemos 3 o ano de 2021. O que eu queria frisar aqui, que em que pese a gente ter tido um aumento nos homicídios, nós tivemos também um aumento na produtividade em relação a apreensões de arma de fogo. Do que a gente apurou, 63% dos homicídios foram praticados mediante uso de arma de fogo. E nós tivemos aqui um aumento de 20% na apreensão de arma de fogo. 2020 a gente apreendeu 35 armas, e 2021, 42 armas. Então, veja bem aí que são quase 4 armas por mês. Com certeza. Que a gente aprendeu no ano de 2021. E é um trabalho importante para reduzir também a questão dos homicídios aqui na cidade. Exatamente. Né? O nosso foco é pessoas procuradas, foragidas, né? E armas de fogo. Que isso aí, a gente vê que se a gente tentar fazer a prevenção e apreender essas pessoas e essas armas, a gente reduz consideravelmente o número de homicídios e de roubos também. No caso do latrocínio, a gente tinha tido caso em 2020? Eu não me recordo agora. Nós tivemos, acho que, um caso em 2020. Um caso em 2020 e houve uma alta agora no ano de 2021, exato. Por causa também dessas situações. E em relação aos homicídios, capitão, como é que estamos de números aqui no município? Nós tivemos 40 vítimas de homicídios, né? Casos foram 37, porém vítimas 40, né? Que teve algumas situações que foi mais de uma pessoa morta na mesma ação. Houve uma alta em relação ao ano de 2020, Houve né? uma alta. A gente teve uma alta, mas a nossa produtividade também em relação a pessoas presas, a menores apreendidos, armas de fogo também. O trabalho também acompanhou. Exatamente. O Coronel Viana também já tem uma longa experiência aqui na cidade, na questão da área da segurança aqui no município. E, claro, vive de tempos em tempos uma onda como essa, né? Nós tivemos agora uma alta nos homicídios em 2021 e no passado isso já aconteceu em alguns anos. A gente pode caracterizar como uma situação típica aqui da nossa cidade, Coronel? Como é que isso funciona? É complicado falar isso, né? Típica, mas, né? Mas demonstra, né? A matemática, ela não mente, né? Demonstra isso. Há uma incidência de ocorrências de homicídio grande em Rio Claro, mas desde um passado bem remoto, né? Eu me recordo que em 1985 houve a criação da cavalaria lá no Cervezão,
E o foco principal dela era para combater o homicídio. Que naquela época, o Cervezão, ele era o ponto mais afastado da cidade, né? Na década de 80. Começou a crescer, a população crescendo, né? A densidade demográfica aumentando. E também aumentou também a questão dos homicídios lá. Então, a cavalaria veio para cá, ela foi estabelecida lá por conta disso aí. Homicídio, o que acontece? Normalmente, a grande maioria, segundo a estatística, os dados, são pessoas que estão envolvidas no mundo do crime. Essas pessoas que estão envolvidas no mundo do crime, elas não querem a segurança do Estado. Elas não fazem questão da segurança do Estado. Tá? Então, elas estão sujeitas a um acerto de contas. E nesse mundo do crime, principalmente caracterizado em Rio Claro, o acerto de contas esse vem por conta disso aí mesmo. Né? Então, grande parte deles, recém-saídos do sistema prisional, tá? Procurados, envolvidos em quadrilha de roubo de gado, quadrilha de roubo à residência, quadrilha de roubo de veículos. Então, assim, é acerto de conta entre eles ali. Tá? Então, como eles não querem segurança estatal, é difícil dar proteção para eles. Né? Talvez sejam pessoas que, se estivessem no sistema prisional, não teriam sido vítimas de homicídio. Né? Então, é uma característica interessante em Rio Claro, né? Essa questão talvez a cultura. Nós tínhamos muito a questão do homicídio por arma branca. Né? Hoje migrou para arma de fogo. Arma de fogo, é verdade. Mas tanto é porque tem mais arma de fogo circulando, tanto é que foram apreendidas mais armas de fogo. Né? Então, assim, é uma questão de se fazer até um estudo, né? A questão do homicídio em Rio Claro. Por que ele se destaca tanto dos demais municípios? Então, assim, porque nós temos números bem mais altos, se a gente for ver 2021, do que outras cidades aqui da região, até mesmo Piracicaba, que é uma cidade dobro praticamente do número de habitantes. Né? Certamente não é apenas uma questão de segurança. Né? Envolve outros fatores também, né? Certamente envolve outros fatores. Né? Então, nós temos homicídios que foram praticados em estabelecimentos comerciais, nos bares, praticamente. Né? Então, a gente desenvolve operações nesses locais. Já tivemos no passado homicídios praticados contra taxista. Então, continuamente, a gente continua diariamente fazendo operação com os taxistas. E isso deixa bem, até fazer um destaque aqui por conta do Sindicato dos Taxistas, né? Um apoio muito grande que a gente tem por conta dele. Os taxistas realmente, eles sim, são as partes interessadas, né? Sim. Mas realmente eles contribuem bastante com isso, porque quando vai fazer uma abordagem, eles facilitam essa abordagem para nós. Que é importante para garantir a segurança de quem está aí nas ruas trabalhando também, né? Em relação ao tráfico de drogas, existem números? Ou aconteceram muitas apreensões ao longo do ano? A gente fala de tráfico de drogas sempre que fala dos homicídios, né? Que em muitos casos há um envolvimento também, né, Coronel? Sim. Interessante destacar que após uma grande apreensão de drogas, não é sempre, né, mas a gente tem notado uma certa tendência. Após uma grande apreensão de drogas, ocorre um homicídio, né? Logo após, assim, 2 dias ou no mesmo dia e tal. Então pode ser um acerto de contas, um ajuste de contas nos próprios traficantes. Né? Nós temos, assim, aumentou bastante a questão do pequeno tráfico. Né? O famoso vaporzinho que o pessoal fala aí, né? Nas biqueiras, nos bairros e tal. Mas também aumentou a apreensão de grandes quantidades de droga. De drogas. Chamou atenção, né? Esse trabalho realizado também pela polícia, foram muitos, né, ao longo de 2021, de grandes apreensões. E destacando bem o trabalho que a Polícia Rodoviária vem fazendo. Recentemente tivemos, na semana passada, uma grande apreensão numa Hilux, né? Praticamente só tinha um banco do motorista, o restante era tudo droga. Né? O trabalho que o BAEP desempenha em Rio Claro também com o Canil, nos ajuda bastante. Tá? Então, assim, e o tráfico é uma coisa mundial. Acredito que até nos países islâmicos, onde é proibido, deva ter o tráfico também, né? Com certeza. Pois não, capitão. Um número que chamou atenção aqui é o número de pessoas presas em flagrante o ano passado foram 442 pessoas. Somando-se aos procurados que a gente tirou de circulação, que foram 242, a gente tem aí o número de 684 pessoas tiradas de circulação o ano passado. Excluindo isso aí, os menores de idade que foram apreendidos, que foram 227 menores sindicados. E recolhidos mesmo foram 64. Então a gente põe aí quase 60 pessoas por mês que a gente tira de circulação. Pessoas que têm envolvimento com a criminalidade, né? É lógico que depois na audiência de custódia desses, muitos voltam, ou eles ficam presos algum tempo, uns mais, uns menos, mas de circulação, o ano passado a gente tirou quase 700 pessoas no ano. O trabalho da PM é realizado, né? Sim. A partir daí depende de como o processo vai se desenrolar aí nas outras instâncias. Falando em números assim, parece frio, né? 600 e poucas pessoas, tal. Mas são pessoas que estavam cometendo crime ou cometeram já.
né? Então, é importante destacar isso aí. Nós estamos retirando um potencial infrator que poderia proporcionar um roubo, um furto em qualquer localidade, né? Então, naquele momento, nós tiramos ele de circulação e nós estamos garantindo um pouco mais de segurança para a população. É coisa que assim, a pessoa não nota, né? A segurança, você só percebe a segurança quando você sente falta dela. Com certeza. Né? Então, você está andando na rua, se você está se sentindo bem, porque você está segura, né? E agora, em relação aos menores também, é um número significativo, hein? A gente tem aí menores sindicados são aqueles que a gente leva para a delegacia, né? E que realmente ficaram apreendidos foram 64. Mas foram mais de 200 encaminhados, 227. De certa forma, esses mais de 227 estavam envolvidos numa situação ali de criminalidade também, não é? Delinquindo também. Com certeza, também é uma preocupação essa questão dos menores aqui na nossa região. Mais algum dado, capitão, que o senhor queira destacar para os nossos ouvintes? A gente vê que alguns desses homicídios foram cometidos em bares. A gente intensificou também a atuação de fiscalização nos bares, tanto a parte criminal, para ver se tem pessoa armada, com faca ou com arma de fogo, ou se é foragido, como também na parte administrativa, juntamente com a fiscalização de prefeitura, guarda municipal, para verificar o alvará desses bares. Então, só de estabelecimento comercial, o ano passado a gente fiscalizou 728 bares. Que ajuda também a melhorar. A gente também teve uma situação atípica aí, porque em 2020 os bares ficaram fechados, né? Exato. Então isso também certamente influencia nos dados, no aumento agora em 2021, que os estabelecimentos reabriram, né? A cidade voltou a funcionar, né? Na movimentação noturna. Em 2020 tivemos alguns meses em que isso não estava acontecendo, né? Mas assim, não tão também, né? 2020 a gente tinha muitos bares que na periferia, nos bairros, né? Permaneceram abertos. Burlavam a fiscalização, né? Tanto é que a fiscalização era intensa, fechava, mas abria de novo, né? Então, e assim, abriu uma porta de bar, a pessoa entrava, né? Então tinha movimento ali, né? A pessoa queria sair de casa, né? Ou até aqueles casos também que a gente recebia denúncia aqui, que o estabelecimento aparentemente estava fechado, mas lá dentro tinha muita gente frequentando, né, Muitos casos desses constatados, né? Para encerrar, como o coronel sempre destaca aqui, a importância da comunidade, até para esse trabalho, esses números que foram alcançados pela polícia, muitas situações vêm de denúncias da comunidade, né? Sim, certamente. A informação, esse contato com a comunidade, ele é de suma importância para a gente, né? O insumo nosso são as informações. E muitas das informações são trazidas pela comunidade, né? Pelos nossos meios, de nossas redes sociais, 190, né? E até pela própria imprensa, né? Os jornais, as rádios são uma fonte de informação para nós também. Algumas denúncias acabam vindo também para a imprensa. Principalmente questão de iluminação, de falta de segurança. Então a gente aproveita essas denúncias nos jornais e a gente acaba atuando também. Se o cidadão precisar, né, capitão? 190. 190 é o nosso telefone, né? E o Disque Denúncia, anonimamente, 181. 181. Exato. Muitas vezes a pessoa tem o temor de fazer a denúncia, um vizinho, né? Alguém próximo que está cometendo o crime, pode ligar no 181 que vai ter a sua identidade preservada. Tanto no 181 quanto no 190, ele não vai ser identificado, se ele pedir para não se identificar. Então, a identidade dele vai ser assegurada. Muito bem, quero agradecer, infelizmente nosso tempo terminando aqui, mas agradecer a participação do Coronel Viana. Obrigada, Coronel, pelas informações, Carla, as orientações. Também ao Capitão Facchini, obrigada pela participação. Obrigado. Estamos aqui sempre à disposição. Um ótimo trabalho a vocês. Muito obrigado.